com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Já parou para pensar que, em algumas situações do dia a dia, tomar um banho tradicional com muita água, toalhas, sabão, não é uma tarefa fácil? Ter uma solução prática para cuidar da higiene pessoal de uma pessoa acamada, ou até em situações onde não se tem todos os itens disponíveis, como após praticar esportes, viagens e acampamentos, ajudaria muito, não é mesmo? E se eu te contar que essa solução já existe? A toalha higienizadora corporal PED já ajuda milhares de profissionais e familiares a cuidarem de pacientes acamados ou com mobilidade reduzida de uma forma muito menos dolorosa e desconfortável. Diferente do banho tradicional, onde há necessidade de pelo menos 2 profissionais, plásticos para cobrir e não molhar a cama, toalhas, compressas, litros de água e um tempo mínimo de 40 minutos, com a toalha higienizadora PED, são apenas 4 passos simples. Basta umedecer a toalha higienizadora PED com 200 ml de água, friccionar para gerar espuma, passar o PED no corpo do paciente e, por fim, utilizar uma toalha para secar, sem a necessidade de enxaguar. Prático e eficiente, não é mesmo? Ah, e a toalha higienizadora PED não te deixa na mão depois daquela corridinha no final de semana ou no acampamento de férias com os amigos. Peça já seu kit com a CQC Química e garanta um banho rápido, eficiente e sustentável. Toalha PED, o prazer de uma higiene eficaz. Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais uma segunda-feira com o nosso Viver Bem em Cristo. E aqui ao nosso lado, novamente, o pastor Sérgio Alves, ministro do Evangelho. Tudo bem, pastor? Tudo bem, uma boa noite a todos e uma alegria aqui estar novamente nesse programa que há tantos anos a gente leva os comentários da Bíblia, da Palavra de Deus a todos. Espero que tenha sido de muito proveito aí nesses anos todos para muitas pessoas. Que Deus abençoe a todos nesse programa dessa noite. Eu tenho certeza que sim, porque em tempos como hoje, especialmente, mas desde sempre, na verdade, mas cada vez as coisas vão ficando mais complicadas e difíceis, para o ser humano. Então, em tempos de crise, como vemos atravessando aí nas várias áreas, eu creio que essa palavra de Deus nos traz assim esperança e muda nosso pensamento também para uma outra realidade, que não é esta realidade tão dura que nós vivemos aqui em função das coisas externas, não é? Então sempre é bom falar dos ensinamentos de quem tem uma sabedoria suprema, não é? Que é o Criador. Criador, Ele sempre nos ensina todas as coisas, tudo que eu sei foi ensinado pelo Espírito Santo e com a experiência da vida, das dificuldades, principalmente das tribulações, dos erros e dos acertos que nós cometemos no nosso viver. A gente aprende muito. Quando a Bíblia chega na nossa vida, é incrível. A gente começa a puxar tudo que errou e tudo que acertou e a gente consegue, assim, se identificar bastante onde a gente agiu inconscientemente pelos conselhos de Deus, deu certo. Uhum. E quando a gente agiu fora dos conselhos de Deus, foi só um caos. Sempre deu errado. Então, às vezes, pela misericórdia de Deus, deu certo, em função da nossa ignorância, desconhecimento, porque Deus se compadece da nossa vida e dos nossos pensamentos tão ignorantes, a respeito da verdade. Se tem alguém que tem muita piedade, muita paciência,
é esse ser que nos criou. É incrível. Só incrível. ele para suportar o ser humano. Às vezes eu fico pensando assim, e fico fascinado assim de ver a paciência e o amor que ele tem por todos nós. É algo que não temos como compreender mentalmente. Não temos como. E eu fico pensando, eu fico tentando extrair um conceito de como ele é assim. Eu não consigo entender. Ele é muito grande, muito grande. Mas a gente consegue sentir a paz quando conseguimos tocar, né, um pouquinho, chegar perto, assim, né? Quando se começa a ler a palavra de Deus, a meditar, a entrar em contato, né, com essa sabedoria elevada, porque isso vai tomando conta do nosso coração, da nossa mente, e quando vemos aquele turbilhão de coisas que passamos durante o dia, eles vão desvanecendo, né? E vai vindo aquela coisa boa, aquela coisa gostosa da paz que a gente, que excede todo o entendimento, como diz na palavra, né? Realmente é algo muito bom e a gente sente o amor de Deus e o que é viver esse amor. Se nós conseguíssemos viver não só nesses momentos, né, em que estamos ali nos dedicando a Ele e Ele, né, nos provendo, né, emocionalmente, se vivêssemos sempre assim, seria de fato, né, o paraíso, né? Sim. E às vezes eu penso assim, eu vejo que ele nunca confronta radicalmente aos cristãos quando eles erram. Muitas vezes assim, a gente fica bravo, por que o Senhor deixou eu passar e ir em direção a esse caminho que não era o correto? A gente fica às vezes assim, meio que indignado com Deus, por que Deus permitiu que eu fosse por esse caminho? Porque ele me deixou errar, né? Mas ele explica na palavra, é bem claro isso aí, ele te deu livre-arbítrio, e quando você está totalmente definido a seguir um caminho, ele vai contigo ali, naquele caminho, cuidando você para não ter o teu fim, é só isso que ele cuida. Ele não deixa. Na verdade, ele não deixou a pessoa errar, a pessoa errou porque quis, porque no momento em que ele diz o que é para ser feito e como deve ser feito e a pessoa não faz, a escolha foi dela em não fazer segundo aquelas orientações, segundo o manual do fabricante, não é? O Salmo 23:4 diz assim, certamente eu vou andar pelo vale da sombra e morte. O que é isso? No período da nossa vida, nós vamos passar por dificuldades, não adianta querer só coisa boa, não vai ter. Sim. Vai ter momentos muito difíceis e às vezes mais momentos difíceis do que bons momentos. Sim. Por quê? Porque Deus precisa fazer uma transformação no nosso coração. Sim. E para essa transformação se processar, é por meio de sofrimento. Não tem como fazer isso de forma indolor. Não tem como. Verdade, se formos analisar, infelizmente, né? O homem só aprende verdadeiramente na dor. Mesmo nos processos cirúrgicos, que são necessários para a gente manter a saúde e corrigir problemas, na hora da anestesia tu não sente. Mas passou a anestesia, vem a dor. Sim. Aí tem que tomar comprimidos para essa dor. Por quê? Porque aquilo foi uma correção de um problema orgânico. Sim. Foi para melhorar, não é alguma então coisa. Teve dor. Mas hoje a tecnologia tem anestésico, tem comprimidos. Mas a dor vem. A dor vem. Tem uma, né, dá uma amenizada aí, né, com o que se tem. Porque se o homem... recursos, não é, médicos, mas a dor existe. Exato. E vem, não é? Porque se o homem caiu no pecado e se encheu de morte, como é que Deus vai desmortificar uma pessoa sem dor? Fica fácil de compreender, né? Fazendo essa comparação. E outra, ele não tem culpa da nossa mortificação que ocorreu no passado. Ele pelo contrário, ele nos deu palavras para nos proteger. E deu ensinamentos para que a gente não morresse. Né? Que é a morte espiritual que eu digo, né? Então,
O único mandamento que Deus deu para o homem no Éden, ele desobedeceu. É verdade, é que nem Então, o pai que diz para a criança, não põe o dedinho ali na tomada. Mas a criança vai lá e quer pôr o dedo na tomada, não é? E aí leva um choque. Então, por isso que a melhor maneira de educar não é dizer não pode. Né? E também eu brinco, né? Tem uma pessoa que sempre diz, né? A gente não pode dizer para as pessoas que elas erraram. A gente deve dizer que elas têm tiveram uma oportunidade de melhoria, não é? Não é um erro, é uma oportunidade de melhoria. Não. É que no processo educativo correto, você sempre mostra o melhor caminho para a pessoa. Sim. Né? Você não diz não pode, porque aí você vai ensinar o mal para ela. Né? Você diz, olha, aqui sempre vai ser bênção. Sim. Não precisa falar que lá não pode. Isso aí é um processo que mexe bastante na psique de uma pessoa quando tu ensina as coisas de forma por medo, olha, tu vai ser castigado, tu vai sofrer uma perda, tu vai sofrer o dano, não é por aí isso aí gera despertamento de medo. Sim. E não de a pessoa caminhar pelo lugar certo. Sim. E outra coisa, a natureza que nós temos, quanto mais tu diz que não pode, mais ela quer fazer. Uhum. Verdade, pastor. Bem, nós vamos fazendo um breve intervalo, mas já voltamos daqui a pouquinho com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. O Unimed Pleno é o seu plano. Com ele, você não paga a coparticipação em exames e agora conta com uma unidade de atendimento maior e mais completa em Novo Hamburgo, na Rua Marcílio Dias, 879. Um plano onde você tem o seu médico de família que conhece a sua saúde e sempre que necessário, você será encaminhado ao médico cooperado especialista. Ligue 0800 642 1800 e faça já o seu Unimed Pleno. Laboratório Exame, confiança em análises clínicas. Estamos de volta e continuamos a conversar com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, sobre as palavras de Deus, as orientações, os ensinamentos de Deus, para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo quanto fizermos. E, pastor Sérgio, eu gostaria nesse bloco de falar sobre o capítulo 12 do livro de Hebreus, porque aqui na minha Bíblia diz o seguinte, como título: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. E nos versículos 1 e 2 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu creio que isso tem a ver, né, com o que nós falávamos no primeiro bloco, porque o Senhor falava do crescimento pela dor.
E a cruz é isso, né? Jesus veio nos mostrar, o Pai permitiu que ele passasse pela dor, né? Ele sofreu, Jesus sofreu, né, também para ser transformado, glorificado, e também sofreu espontaneamente, ele optou por isso, por amor, né, por nós, para poder nos ensinar e nos mostrar, né, que o crescimento espiritual e a volta, né, para Deus, para o Criador, para a eternidade, né, é pela dor mesmo, não é? Não tem outro caminho, não tem alternativa. Para você voltar aos princípios originais que Deus tem para todos nós, porque nós não somos mais originais desde que caímos do pecado, né? Nós temos que voltar para o original. E além de voltar, temos que crescer, né? É um processo duplo, né? Então aí, esse versículo que você leu aí, citou, me leva a citar um outro que é muito importante, bem mais fácil de entender. Que está em João 14,6, que diz assim, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha como ele fala isso. Ninguém vem ao Pai. A palavra vem, né? É estranho ele colocar dessa forma esse versículo. Ele não diz vai, ele diz vem. Vem, porque Deus é Ele. Sim. Entende? Ninguém vem ao Pai, né? Não vem a mim. Porque é por meio de Jesus que nós tocamos Deus. Não tem outro caminho. Entende? E eu sempre, né, creio que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, né? E para nos mostrar, né, para passar aqui na Terra e mostrar para as pessoas que é possível aquilo que Ele mesmo prega, que Ele mesmo diz, que Ele mesmo ensina e orienta para que a gente seja feliz e aperfeiçoado, não é? Então nesse versículo diz algo importante, Ele é a verdade, né? O que é a verdade? É uma pessoa. Então Ele é o nosso protótipo. É o nosso modelo, o único. Eu tenho que ficar igual a ele? E para sair da posição e estado que eu estou hoje, para ficar com nem ele, meu Deus, quanta mudança precisa ocorrer. E também tem um versículo que diz, né? Quem quiser, né, vir após mim, tome sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Dois siga. Procedimentos. Sim. O negar-se é algo muito pessoal. Tomar a cruz é servir a Deus, né? Então, se você se negar, não toma a cruz. É pré-condição. Negar aqueles sentimentos que estão em desacordo com o que Deus nos diz, nos ensina, né? Com seus mandamentos. Pensamentos e sentimentos precisam ser renegados, né? E várias vezes por dia, às vezes, para que eu tenha uma conduta guiada pela verdade. Então isso gera o sofrimento. Sim, e as pessoas pensam que sofrimento, às vezes, né, pensam que sofrimento é aquela coisa de se chicotear, não é, como fazia antigamente, o azorrague aquele, né, bate nas costas, se machuca. Não é esse sofrimento. O sofrimento pior, eu creio, para o ser humano é o se negar, não é? É quebrar o orgulho, que eu creio que é o nosso pior inimigo, né, para seguir a Deus. Obedecer a Deus. Veja que o sofrimento do ser humano não é Deus que gera. Não. As ações pessoais deles que voltam em forma de sofrimento para eles. Sim. Então, nunca podemos culpar Deus porque estamos sofrendo. Não é Deus. Deus não castiga ninguém. Não, né? não. Mas os nossos castigos vêm por nossa própria conta, não é? Digo, olha, você seguiu para lá e eu tô aqui. Se quer voltar, vai ter pregos no caminho. Né? Para ir não tinha prego, mas para voltar tem. Entende? Então quem foi, porque não tinha prego, foi a facilidade. A gente vivia como quer, independente de Deus. Faz o que quer,
vive como quer, só que a vida está totalmente fora dos padrões do Criador. Verdade, é como se a pessoa, né, resolvesse caminhar em uma direção onde tem um abismo, né, e ela acaba caindo no abismo, mas voltar lá para cima de novo é bem difícil. Né? É bem difícil. Então Jesus, o que você leu aí, é que nós temos que olhar para Cristo para a gente conseguir essa transformação dolorida. O processo de transformação dói, mas a conquista da posição é maravilhosa para o desfrute eterno, entende? É como se fosse uma cura, né? Uma redenção plena. Uma redenção plena. É bem como a Bíblia diz, eu redimi vocês. Então vocês têm que experimentar isso. Sim. Né? Agora, a remissão é processual, né? É por partes, né? Por pedacinhos. Ninguém consegue a tomar a cruz de vez, assim, né? Eu acho que daria um blackout psicológico na pessoa, muito violento. Uma pessoa não é impossível consegue, né, isso de uma forma rápida, né? Por mais que ela tente ou até queira, né? Não é assim tão simples essa volta como o senhor disse, né? Mas a vitória é certa no nome de Jesus, né? É o que ele nos diz, né? A todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, né? E que o querem e o buscam de todo o seu coração, como está escrito, né? E ele garante que seremos vitoriosos. Isso nos dá uma esperança, nos dá um alento, nos dá uma alegria quando nós erramos, né? E ficamos envergonhados, tristes, chateados, porque de novo tropeçamos, né? Ele nos ajuda, a gente erra e ele ainda ajuda, né? a voltar. A gente entorta os caminhos, mas ele torna-os retilíneos, né? Verdade. E tem um outro versículo também que completa isso, que é João 8,32, né? Que ele falou antes do João 14. Ele disse, conheça a verdade. Aí eu digo assim, vou conhecer, porque é uma nova cultura, é uma nova informação. Só que não, você está conhecendo uma pessoa. Né? Conheça a verdade e aí essa pessoa te libertará, que é a verdade. Que é um versículo muito citado pelo presidente João 8,32. Né? Muito citado, exato. Então, isso é a verdade, porque eu cheguei a uma conclusão que aquilo não era uma literatura, aquilo era uma pessoa. Libertará, né? Uma vez eu senti isso, né? Novamente, né? Ouvindo as suas ministrações, né? E eu cheguei à conclusão, né? Lá no início, depois de me perguntar, né? Me libertará, mas me libertará do quê? Né? Eu sou uma pessoa livre, eu nasci livre. Né? Mas me libertará de tantos enganos, de tantos pensamentos errados, né? E também me dá a liberdade de perdoar, de ser diferente, de mudar, né? Esta liberdade que Deus nos dá de alcançá-lo novamente, né? De buscá-lo, né? Coragem, liberdade e coragem, eu creio que, né, estão juntos ali no momento em que vamos buscar novamente a Deus, não é? O libertará tem conotação futuro, né? Veja, se você precisa comer para viver, precisa respirar para viver, precisa trabalhar para viver, então você não é liberto. Exatamente. Agora, Deus sim está em liberdade, por isso que em João 8,36 está escrito, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade verdadeira. Bem, pastor, isso é realmente algo que hoje, graças a Deus, né, nós vemos que é possível sim, né, através do exemplo de Cristo. E eu me inspiro muito, né, em Jesus Cristo, porque realmente assim, o que ele fez é algo fantástico, muito acima daquilo que pensamos, imaginamos. A gente consegue entender um pouquinho,
né? Mas esse mistério de Cristo é ainda muito encoberto, né, para os nossos olhos, digamos assim, que só vem a curta distância, não vem um pouquinho mais longe, né? Mas esse andar um pouquinho mais longe em direção a Deus e a sua luz é algo fantástico, né? Então, em suma, precisamos muito dele. Muito, muito. É só o que precisamos, não é? Porque estando em conexão, em comunhão com Deus, não é? As coisas todas mudam, né? Eu não digo mudam ao redor, nós mudamos. E nós mudando, as coisas no entorno mudam, né? Então é diferente, né? É diferente daquilo que a gente pensa racionalmente. Bem, pastor, eu começo a devagar aqui, né? Mas eu creio realmente isso e estou nessa busca. Creio, como o senhor disse, né? Há 32 anos já, eu nem tanto, há 15, né? Mas vamos seguir essa caminhada. Novamente eu agradeço a audiência aí pela paciência de nos ouvir, né? E queira Deus que a gente possa melhorar sempre para dar o melhor para vocês. Que Deus abençoe e uma boa noite a todos. Verbo.